Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Sejam bem-vindos a mais um Dot Topics da APDC, este realizado em parceria com a Capgemini, dedicado às Smart Grids, da rede tradicional à rede inteligente. O papel das Smart Grids. É sobre isso que vamos conversar hoje e tenho comigo 3 convidados. Tenho a Inês Pacheco, Head of Pre-Sales da Capgemini Engineering. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Ricardo Pastor, investigador sénior do Centro de Investigação da REN da R&D Nestor. Bem-vindo. E Paulo Líbano Monteiro, diretor de Inovação e Tecnologia da E-Redes. Obrigado. Bem-vindo, Paulo. Então começamos a nossa conversa aqui pela Inês, Ladies First. Inês, o que são afinal as Smart Grids e que mudanças trazem para a gestão da energia? Obrigada. Pronto, então, eu se calhar vou começar aqui com um bocadinho de contexto, não é? Sim. Nós, quando olhamos para as redes tradicionais, elas estão desenhadas para responder, vamos dizer, a uma demanda que é previsível, do ponto de vista do consumidor final, e no fundo é composta por tudo o que são as subestações, a rede de transporte, distribuição, transformação, e como estava a dizer, respondem a estas necessidades que no fundo tinham quase uma comunicação mais unidirecional. Pronto, com a evolução e com a mudança de paradigma, até com a introdução das energias renováveis e portanto com a produção de energia que é ela também mais distribuída, com a própria eletrificação que nós temos vindo, até dos bens de consumo temos vindo a observar nos últimos tempos, carros elétricos, em nossas casas as fontes de aquecimento, por exemplo, bombas de calor, não é? Pronto, tudo isto contribui para que exista mais pressão, tanto nas redes de transporte como nas redes de distribuição, e, portanto, que no fundo esta quase comunicação é bilateral entre o consumidor e as redes. E, portanto, é preciso introduzir aqui o conceito de redes inteligentes, ou smart grids, que no fundo estamos a falar de utilizar tecnologia para monitorizar e ajustar as redes em tempo real, de acordo com a supply chain também e a procura da energia. Assim, se tivesse de dar um conceito mais básico, vá. Ricardo, então, no seguimento do que a Inês deu aqui para contexto e sendo tudo a área de investigação, que avanços tecnológicos estão a ser investigados para melhorar a eficiência e a estabilidade das smart grids? Tal como a Inês falou, a inclusão aqui de renováveis no sistema, que advém, no fundo, das políticas energéticas e ambientais que têm sido implementadas, levou a que a rede tivesse aqui uma variabilidade muito maior e, como tal, uma necessidade de flexibilidade. Hoje em dia, as smart grids oferecem tecnologias que são mais eficazes, mais eficientes e que têm mais capacidade de computação. Essa capacidade de computação pode ser utilizada para desenvolver, por exemplo, sistemas e ferramentas que permitam tirar aproveitamento precisamente dessa flexibilidade. Por outro lado, as redes têm também maior capacidade de ter sensores distribuídos ao longo de toda a rede, permitindo ter uma captura, digamos, de informação por parte da rede em tempo real, por um lado, e depois de uma forma muito mais abrangente. E qual é a vantagem, nomeadamente para os operadores? É que conseguem desenvolver, por um lado, a automação, que permite que algumas tarefas sejam feitas de forma mais ou menos automática, e outra melhoria é a capacidade de desenvolver ferramentas inteligentes de apoio à decisão, nomeadamente, com a utilização de inteligência artificial, por exemplo, para esse tipo de desenvolvimento. Obrigada, Ricardo. Paulo, o Ricardo falou aqui desta flexibilidade, da automação, de integrar ferramentas de inteligência artificial. Que outras ou que inovações estão a ser implementadas pela E-Redes para tornar a rede elétrica mais inteligente e eficiente? Nós estamos a fazer várias evoluções na rede de distribuição. Aliás, o investimento nas redes de distribuição e também transporte vai aumentar muito nos próximos anos, até ao final desta década, talvez aumentar à volta de 50%, depende agora daquilo que for autorizado, mas nós estamos a fazer várias evoluções na rede. E eu diria que um dos aspectos é o aspecto da digitalização que o Ricardo se referiu, que é conseguir sensorizar mais a rede, monitorizar para nós percebermos o que é que está a passar na rede de distribuição de eletricidade, conseguir também telecomandar mais pontos de rede, isto é, remotamente nós conseguirmos atuar sobre a rede para a reconfigurar, para isolar segmentos de rede que tenham problemas, por aí fora. Conseguir também automatizar, isto é, em vez de tomar o homem a decisão, o homem, a mulher, o operador a decisão,
ser a rede ela própria, em algumas circunstâncias, a poder automaticamente tomar decisões e reconfigurar-se. E ainda conseguir também estabelecer uma rede de comunicações muito extensa. Nós, aqui em Portugal, nós temos uma rede de comunicações, agora com os smart meters, de mais de 6 milhões de pontos comunicantes. Isto é uma infraestrutura de comunicações que só tem paralelo nos grandes operadores de telecomunicações. E, portanto, eu diria que a parte da digitalização vai permitir-nos conhecer muito melhor a rede de distribuição e vai permitir-nos atuar de forma muito mais eficiente sobre essa rede. Depois, claro que teremos também a necessidade de dar resposta aos pedidos de ligação à rede cada vez mais complexos e de clientes mais exigentes, e bem, e portanto há um esforço muito grande da nossa parte também conseguir dar uma resposta mais rápida para ligar as novas produções renováveis, para ligar os novos postos de carregamento de veículo elétrico, para ligar os novos autoconsumos e por aí fora. E portanto este esforço no sentido de dar resposta aos clientes da rede é algo que também nos tem preocupado muito, no sentido de conseguir melhorar o serviço que prestamos. Também há um aspecto muito relevante na rede de distribuição, que é o aspecto, a rede é uma rede envelhecida em muitos dos seus componentes e, portanto, ao longo, até ao final da década, vamos ter que mudar vários dos componentes da rede, que já são componentes que têm uma idade avançada. Os transformadores, por exemplo, os transformadores de potência da rede, que é um componente fundamental da rede de distribuição, cerca de 50% deles já têm 40 anos ou mais. Precisamos de mudá-los. Portanto, vai haver um esforço de investimento muito grande para mudar os transformadores e outros componentes até ao final da década. Enfim, uma parte deles, não serão todos certamente. E finalmente, diria talvez também que estamos a... duas coisas. Uma tem a ver com as ferramentas que o Ricardo referiu, isto é, tendo muito mais informação sobre a rede, temos de ter também ferramentas, sistemas, aplicações que nos permitam usar essa informação e tomar decisões melhores, decisões que nos ajudem a gerir de forma mais eficiente a rede. E por outro lado, também queremos aumentar a resiliência da rede. Nós temos uma rede que é aérea em muitos casos, na maior parte dos casos. A nossa rede é uma rede, pode ser subterrânea, enterrada, ou pode ser aérea, e a rede aérea está muito sujeita a fenómenos extremos climatéricos, como tivemos agora a tempestade Martim, não é? E portanto precisamos de melhorar a resiliência da rede para que não seja tão afetada por estes eventos que são cada vez mais frequentes. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a trabalhar também no outro aspecto que é muito relevante, que é a sustentabilidade da rede e também dos componentes que usamos. Seja, por exemplo, usarmos óleos vegetais em vez de óleos minerais nos transformadores e, portanto, usar aqui matérias que são mais amigas do ambiente, deixar de usar alguns gases que são gases nocivos para o ambiente se forem libertados, usar materiais que sejam, de modo geral, mais amigos do ambiente e que sejam também recicláveis e que entrem nesta economia circular. Portanto, é um aspecto também que cada vez mais estamos a dar atenção. É muita coisa e ainda bem que estão com essas preocupações. E Inês, o Paulo falava de conhecer melhor a rede para atuar de forma mais eficiente e dar respostas de forma mais rápida, também com ferramentas, e nesse sentido gostava de te perguntar quais são as principais tecnologias envolvidas na transição para as smart grids e de que forma estão a transformar a infraestrutura energética. Bom, então eu vou aqui se calhar dar foco a 3, que na minha opinião e aqui na visão da Capgemini também é onde nós estamos diria, a investir mais, ou temos um papel, e também algumas delas já foram referidas aqui tanto pelo Paulo como pelo Ricardo. E então vou começar pela primeira, que é muito focada na camada de aquisição de dados, portanto o que nós chamamos de Advanced Metering Infrastructure, portanto, e que é quase um pré-requisito, porque sem isto, sem termos sistemas, por exemplo, como os smart meters, não é? Um exemplo se calhar que toda a gente conhece, que consigam comunicar e enviar informação para cima, para que depois as salas de controle consigam tirar insights destes dados. Sem isso não conseguimos ter uma rede inteligente. Portanto, este é o pré-requisito, e aqui camadas de tecnologias de conectividade como, por exemplo, o 5G, o NB-IoT e aos seus precedentes como o 4G, 3G, são também bastante importantes, entre outras tecnologias, e portanto diria que esta é a primeira a que eu daria destaque. A segunda seria a cloudificação. Portanto, nós, para conseguirmos fazer uma instrumentação da rede, precisamos de trazer mais poder computacional também para as subestações, por exemplo. Portanto, trazer mais virtualização para as subestações, garantindo que conseguimos ter mais poder computacional no edge.
Em terceiro, inteligência artificial. Portanto, é um bocadinho, é a mega tendência do momento, mas a verdade é que nós com inteligência artificial, e agora que temos todos estes dados e conseguimos instrumentar os nossos assets na rede, vamos conseguir também fazer uma gestão mais eficiente. Por exemplo, construindo soluções de manutenção preditiva para conseguirmos prever as falhas antes delas acontecerem, ou, por exemplo, fazermos inspeção de infraestruturas com Computer Vision, ou até podemos fazer um melhor planeamento do que é a capacidade da rede, porque eu consegui fazer um melhor forecast e previsão do que é que vai ser o padrão de consumo dos meus clientes e também ajustar melhor também as próprias compras que se vão fazer no mercado. Isto para dar alguns exemplos. Obrigada. Inês não, obrigada Inês. Ricardo, a Inês tocou aqui em 3 pontos: na aquisição de dados, na qualificação, na inteligência artificial, e eu gostava de perguntar como é que Portugal está posicionado na investigação e desenvolvimento de smart grids face a outros países. Eu acho que estamos bem, até porque nós no R&D Nester basicamente fazemos praticamente só projetos com a Comissão Europeia. Esses projetos são feitos em consórcio com outros parceiros, europeus ou nacionais, tais como universidades, os operadores, a indústria. E neste ambiente o que acontece é que o tópico das smart substations e das smart grids é aqui digamos, um tópico muito chave e muito importante para os operadores. Por um lado temos aqui o que o Paulo já falou relativamente aos smart meters, ou seja, já houve este rollout em Portugal dos smart meters. Um outro tópico que é mais ligado, ou que é ligado quer à distribuição, quer ao transporte, é a parte das smart substations. E das smart substations, no fundo, o que estamos a falar é dar capacidade ou criar capacidade em alguns dispositivos da rede, nomeadamente nos que estão dentro das subestações, por um lado, de falarem uns com os outros através de protocolos de comunicação, ter subestações a falar com subestações e subestações a falar inclusivamente com o despacho. E à data de hoje já é possível, com um protocolo específico, fazer tudo isso e de uma forma integrada e standardizada, que é super importante. Ao nível do que nós estamos a fazer atualmente, em que estamos a trabalhar atualmente, nós estamos aqui com alguns pilotos, com alguns parceiros portugueses, nomeadamente, alguns parceiros que têm cargas significativas, tais como centros comerciais. Alguns desses parceiros têm também, alguns destes utilizadores têm também produção local, nomeadamente fotovoltaica. E do ponto de vista da utilização de toda a panóplia de tecnologias que há de smart grids, é possível, por exemplo, desenvolver sistemas de gestão energética que, por um lado, permitem ter uma eficiência superior na utilização dos recursos que estão disponíveis por eles, e, por outro lado, permitem também agregar essa capacidade, essa flexibilidade, e pegar nessa flexibilidade e disponibilizar e até valorizar, se possível, junto dos operadores. E para isso não só os grandes consumidores podem ter essa oportunidade, mas também nós temos alguns projetos em que estamos a trabalhar com comunidades energéticas residenciais e comerciais, de menor escala, mas que de forma agregada conseguem dar essa flexibilidade que os operadores tanto precisam. Paulo, o Ricardo estava aqui a falar do rollout no final de 2024 e julgo que também já tinha tocado nesse assunto, mas quais são os desafios que Portugal continental enfrenta depois desse rollout? Sim, nós concluímos no final do ano passado o rollout, 6,6 milhões de contadores inteligentes. Portanto, em nossas casas todos temos já um contador inteligente. Isso permitiu ter ganhos muito significativos, tanto para nós como para os clientes. Por exemplo, as leituras passam a ser feitas remotamente, não é preciso alguém ir à nossa casa, abrir a porta, ler o contador. Também há algumas operações... Já não recebemos contas astronómicas por causa de já não há estimadas. Já não há estimativas, exatamente. Também as operações, sei lá, que se quer mudar de potência contratada, posso fazê-lo remotamente, há uma série de vantagens. Mas para além disso, o que nós estamos a fazer com os dados do Smart Meter, como a Inês também referia, é procurar tirar mais valor do que esse que é mais óbvio, não é? E que valor adicional pode ser esse? Por exemplo, no controle da qualidade da energia elétrica que é distribuída. Por exemplo, níveis de tensão. Tensões um bocadinho elevadas ou baixas, nós conseguimos ver isso atualmente e conseguimos responder de forma muito mais incisiva e rápida em relação a problemas de tensão.
problemas de perdas, problemas de fraude, por exemplo, são problemas também que com a informação que temos dos smart meters nos permite também atacar de forma muito mais direta esses problemas. As perdas não técnicas. Perdas não técnicas, são perdas por aquecimento, por exemplo, também é um tema, exatamente, é um tema também muito relevante. Temas de proteção, um bocadinho de proteção, um dos problemas que nós temos com a produção distribuída às vezes é que faz subir muita tensão, mais do que devia, e com os smart meters nós às vezes podemos proteger instalações abrindo, por exemplo, o interruptor dentro do controlador inteligente, e portanto há uma série de casos de uso de valor acrescentado que nós neste momento estamos ativamente a explorar com base em toda a informação da infraestrutura de controladores inteligentes e que é muito rico e vamos continuar nos próximos anos certamente a fazer isso. Ainda bem, obrigada. Inês, aqui também rapidamente, porque os nossos Dot Topics são sempre conversas enriquecedoras e boas e o tempo passa a correr, portanto vou perguntar quais os maiores desafios na implementação das Smart Grids e que soluções têm sido adotadas para os ultrapassar. Ok, então, muito rapidamente, eu vou dar aqui 3 exemplos do que eu acho, aliás, o que eu acho que é o top 3 dos desafios que nós temos vindo a observar no mercado, e aqui o Paulo e o Ricardo podem dizer se discordam de mim ou não. Portanto, primeiro, interoperabilidade. Eu acho que este é o maior desafio porque temos várias tecnologias envolvidas, vários vendors, temos equipamento legacy também, e isto é um desafio, garantir que temos todos estes equipamentos a comunicar uns com os outros. Claro que para isso existem também já alguns programas, portanto alianças a nível internacional, programas como o I4S para as subestações primárias, creio eu, o VIPAC nas secundárias, e isto é importante porque põe na mesma mesa a conversa tanto operadores de transporte como distribuição ou vendas de equipamento para garantir que vamos ter algum standard para todo este conceito de smart grids. No caso específico nas subestações. Pronto. Em segundo lugar, cibersegurança. Portanto, se nós estamos a digitalizar mais toda a componente OT, estamos a abrir mais portas também para termos mais ciberataques, e isto eu creio que é das principais preocupações e barreiras quando falamos deste contexto. Não há uma receita milagrosa, mas isso faz com também, por exemplo, olharmos para isto logo do ponto de vista de design, de arquitetura, segmentando, por exemplo, o IT do OT. Isto são preocupações e existem já algumas arquiteturas de referência para o fazer. Em último lugar, é uma questão de custo de investimento, aqui o Paulo também falava, e eu acho que, pronto, estamos a falar de investimentos massivos que vão ter que ser feitos nos próximos anos, e o Paulo por acaso também tocou num ponto que é tirar partido destes fundos europeus também que existem para a inovação. Acho que é um ponto muito importante para se acelerar também aqui um bocadinho as smart grids. Obrigada, Inês. Ricardo, qual o papel da standardização e da regulamentação na adoção das smart grids e que desafios ainda existem? Primeiro, queria abordar a parte da regulamentação, que é a chave e que, na minha opinião, é super importante que vá sendo atualizada regularmente, por forma a que não deixe de fora tecnologias que estejam a aparecer agora e que, por contexto regulatório, não seja possível aplicar. Do ponto de vista da standardização, a standardização é muito importante. Porquê? Porque, por um lado, permite ter aqui economias de escala. Ou seja, se tivermos um produto que tem uma definição e que pode ser feito basicamente utilizando um determinado standard, temos aqui uma economia de escala potencial e, digamos assim, uma maior rapidez na implementação deste tipo de soluções. Por outro lado, temos a questão que a Inês referiu, que é a interoperabilidade. A interoperabilidade, no fundo, o que permite é que todos os equipamentos que respeitam aquele standard consigam comunicar uns com os outros. Isto é importante, quer do ponto de vista dos novos equipamentos, mas também dos legacy. Ou seja, tem que haver, é mesmo uma componente super importante da standardização. A outra é a facilidade que isso dá para o deployment, ou seja, para a implementação rápida das coisas no terreno. Se utilizarmos standards, é sempre mais fácil. Qual é o senão? O senão é que, se a standardização for demasiado apertada, ela torna-se uma barreira à inovação. E a inovação é um dos drivers também desta transição. Ou seja, tira, digamos, capacidade a quem quer fazer diferente de poder implementar, porque sai fora do standard. É isso mesmo. Paulo,
E qual o impacto real destas mudanças? Ou seja, de que forma é que as smart grids impactam as pessoas, o consumidor, processos, desde os consumidores até às empresas do setor? Sim. Em relação às pessoas individuais como nós, acho que há um impacto óbvio que tem a ver com o que dizemos há bocadinho, do ponto de vista da faturação, dos smart meters. Há muito mais informação, mais detalhada. Isto permite que tenhamos comportamentos do ponto de vista de consumo de energia elétrica muito mais racionais, muito mais adequados. Eu vejo isso, como tenho alguma produção, tenho de mapear a produção que consumo, que é para aquilo que eu produzo ser consumido em casa. Para as empresas, mas também para as pessoas individuais, há aqui uma grande novidade na transição energética, que é as empresas, ou os agentes do sistema elétrico passam a ter um papel ou podem ter um papel muito mais ativo do que anteriormente. Anteriormente, as pessoas consumiam eletricidade de forma passiva e acabou. Daqui para o futuro, não. As empresas e até as pessoas podem ter um papel muito mais ativo, como? Oferecendo alguma flexibilidade, seja no consumo, seja na produção de energia. Portanto, podendo produzir mais ou menos, ou consumir mais ou menos, consoante lhe seja pedido, e certamente consoante a retribuição que isso lhes permite ter, de modo a que também eles possam ajudar o sistema como um todo a ficar equilibrado. Nesse sentido, o que nós estamos a fazer muito também é dar muito mais dados cá para fora. Nós temos uma plataforma de dados chamada Open Data, em que fornecemos ao mercado, toda a gente, à sociedade, gratuitamente, muitos dados sobre a rede, sobre onde é que as potências estão mais elevadas, onde é que há mais capacidade, sei lá, para ligar um posto de carregamento de veículo elétrico, ou para ligar um parque solar. Portanto, nós estamos a ter cada vez mais a preocupação de divulgar a toda a sociedade informação, muitos dados relevantes, e garantida confidencialidade, obviamente, mas dando muito mais dados que permitam o desenvolvimento destas novas soluções, novas empresas, novos serviços, que a sociedade, as empresas, as pessoas possam dar ao sistema elétrico, porque isso vai ser fundamental para que isto possa crescer de forma harmoniosa e equilibrada face aos grandes desafios que temos por aí. As smart grids não são apenas uma evolução tecnológica, mas uma revolução na forma como gerimos e consumimos energia. Desde a digitalização da rede elétrica até à integração das renováveis e à participação ativa dos consumidores, estas redes inteligentes são a chave para um futuro energético mais eficiente, seguro e sustentável. Portugal tem, efetivamente, desafios a superar, mas também uma oportunidade única de liderar esta transição. Cabe agora a todos, empresas, reguladores e cidadãos, abraçarem esta mudança e garantirem que a energia do futuro é mais inteligente, acessível e sustentável para todos. Obrigada à Capgemini por nos ter trazido este tema e obrigada aos três pela vossa participação. Fique atento às próximas Dot Topics. Obrigada. Dot Topics da PDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.